Essa entrevista é promovida pelo Maximize. Queremos inicialmente agradecer a todos os nossos associados que tornam possível projetos como este e incentivar o público de nosso canal, formado majoritariamente por cristãos, a participar ativamente do processo político de sua comunidade. Por isso, começamos cada entrevista reforçando a importância de seu engajamento neste vídeo. Divulgue, compartilhe, curta e faça seus comentários, seja concordando, discordando, complementando ou simplesmente manifestando livremente a sua opinião. Apesar de nosso povo dar mais ênfase às eleições presidenciais, acreditamos na grande importância das eleições municipais. Somos brasileiros, mas é nas cidades e bairros que vivemos, trabalhamos, estudamos, moramos e nos movemos. O destino de nossas cidades está, em parte, nas pessoas que colocaremos no poder, como prefeitos e vereadores, em novembro deste ano. Você sabe o que eles querem para a sua cidade? Convidamos cada candidato a prefeito de Petrolina e de Juazeiro para uma entrevista imparcial, direta e centrada na discussão de ideias e não de ataques a pessoas. Estarei neste vídeo como entrevistador e não como debatedor. Informamos que as falas de cada candidato não representam necessariamente as convicções do pastor Edilson de Lira e nem deste canal. Nosso objetivo é dar a oportunidade a cada candidato de se expressar livremente e a cada eleitor, através dos comentários no vídeo, de manifestar o seu parecer, crítica ou mesmo correção que julgue necessário. Está preparado? Então, inicialmente, eu quero agradecer a você que está nos assistindo nesse momento. Queria agradecer também ao candidato Marcos Eridjânio, mais conhecido como Dr. Marcos, ortopedista, por estar participando desse momento. Muito obrigado. Quero também fazer algumas considerações, informando que as perguntas, neste momento, foram previamente apresentadas a cada um dos candidatos. E nós desejamos que eles não apenas falem o que farão, mas também queremos saber como eles vão fazer aquilo que prometem, para demonstrar um conhecimento de gestão municipal. Essas entrevistas foram gravadas e os candidatos concordaram previamente que as mesmas seriam divulgadas sem cortes, para garantir a nossa equidade e imparcialidade. Reitero que não estou neste vídeo como um debatedor, mas como um mero entrevistador. Caberá a você que nos assiste, através dos seus comentários, fazer as suas críticas, elogios ou complementos às falas de cada candidato. Para cada pergunta ou para cada fala, os candidatos terão um tempo de até 5 minutos para se expressar. E eu quero começar, Marcos, para que você possa ter um tempo aqui se apresentando para o seu público e também respondendo a seguinte pergunta: por que eu devo ser o prefeito de Petrolina? Eu sou Marcos Eridjânio Moura Bezerra, sou filho de um agricultor analfabeto da cidade de São José do Belmonte, num sítio a 16 quilômetros da sede da cidade. Vivi lá até 14 anos de idade, ainda era ditadura. Eu perdi uma irmã com 1 ano de vida por, acredito, negligência. Vi cenas muito tristes naquela época. Eu vi invasão de feira na época da seca de 82, já era um garotinho, me assustava muito. Eu vi distribuírem feijão duro para a população não morrer de fome. Vi meu pai na emergência, na fila da emergência, vi uma discussão dele com o feitor da época por ter chegado atrasado no serviço que era cavar buraco de picareta na terra cheia de pedra. Eu vi uma realidade muito triste, que me ensinou a ser politizado, me ensinou o meu lado na história e na política. Me tornei médico contra qualquer possibilidade, porque lá era uma ribeira de 7 mil habitantes, nunca tinha um médico, só tinha 2 universidades, a estadual e a federal, que só dava acesso aos filhos dos abastados da cidade. Era muito difícil ser médico naquela época. Tinha uma irmã que namorou um cara que tinha dinheiro e me ajudou nos estudos. Me tornei médico na Universidade de Pernambuco, uma universidade que é bancada pelo povo.
cada cortador de cana da Zona da Mata, cada vaqueiro do sertão me ajudou a formar. Tenho um compromisso com esse povo desde então. Fiz uma residência médica na cidade do Pastor, que eu quero agradecer muito o convite dele e dizer que é singular esse convite. É a primeira vez que eu fui convidado pela igreja a falar sobre por que quero ser prefeito e minhas ideias. Agradeço muito pela pandemia, porque a gente não deve estar aí aglomerando no meio da rua. Acho uma irresponsabilidade. São 150 mil brasileiros mortos, praticamente, dezenas dos quais daqui de São José, daqui de Petrolina, e a gente tem que ter responsabilidade com o próximo. Essa doença, ela testa nosso amor, nosso respeito, principalmente com o próximo. Então eu agradeço, pastor, acho que foi uma coisa muito feliz para mim. Eu disse ao senhor que vivo na vida partidária, tenho pouca convivência com pessoas que se dedicam muito à religião como o senhor, e é um mundo para mim diferente, que a gente, como qualquer ser humano, tem curiosidade de conhecer novos mundos. E para mim aqui é um mundo diferente. Eu sei que são pessoas sempre ligadas a fazer o bem, porque trabalha com recuperação de pessoas drogadas, trabalha pregando a paz, que é um instrumento de combate à violência, né? A gente sabe que é uma população mais pacífica, que se envolve menos na violência, que é uma das coisas que mais preocupa as cidades. A gente sabe, pela televisão e pela mídia, que hoje existe uma estigmatização, uma taxação que os evangélicos são isso, são aquilo, principalmente pela questão política. Veja só, segundo o que eu sei, é que política é religião, porque política vai administrar o bem comum. E é através dela que a gente vai ter menos pessoas passando fome ou menos pessoas sofrendo na comunidade. Política é fundamental, é religião, porque fazer o bem é religião. E uma das maneiras mais eficientes de fazer o bem é pegando o dinheiro público e sendo inteligente para fazer esse dinheiro gerar qualidade de vida para o povo. Então eu me habilitei a querer ser prefeito dessa cidade, primeiro porque gosto de política. Tenho tempo para ser político. Uma das minhas principais atividades, é política. E eu, por ter uma história muito ligada à história do Nordeste, da minha região, vivi várias épocas, né? Vivi aquela época sofrida da ditadura, que não me traz... Eu, particularmente, não tenho a menor saudade da ditadura. Eu nem conhecia aqueles perseguidos políticos, eu conhecia os sofridos do Nordeste. Não sei se por falta de tecnologia ou por compromisso na distribuição de renda, pela discriminação do Nordeste, eu vivi um Nordeste terrível, do qual quem tem minha idade, quem tem discernimento, sabe que não foi uma época boa para o Nordeste. Esses políticos daqui, de qualquer outra região, já existia, mas nós sofrimos muito, principalmente quem morava na zona rural e mesmo quem morava na cidade. Eram pessoas sofridas mesmo. A tecnologia, como eu já conversei com o pastor e a gente concorda, ela melhorou a qualidade de vida no mundo todo e também no Brasil. A tecnologia é fantástica e ajuda muito a diminuir a necessidade do trabalho braçal, o trabalho escravo mesmo, aquele que faz a pessoa passar o dia cavando buraco, porque não tem um trator, um D8 para cavar no seu lugar. Então eu me habilitei porque eu sofri tanto que hoje eu sei as dores e os amores da população. E o que falta na política é essa perceptividade que é necessário mais para os mais necessitados. A política é para todo, mas tem que ter a equidade, cuidar com mais carinho dos mais vulneráveis. E é isso que pregava o homem de Nazaré. É por isso que eu digo que religião é política e política é religião. Muito bem, candidato. A gente tem uma pergunta sobre inovação tecnológica, o senhor acabou tocando nesse tema, e a pergunta é: como integrar as universidades, o setor público e o setor privado para criar um ecossistema dinâmico de inovação tecnológica em Petrolina? Nós temos hoje Petrolina como um polo educativo. Várias universidades, inclusive tecnológicas, tanto na Univasf, quanto na FACAP, quanto na UPE, como nos institutos de tecnologia, né, o Cefet, né? Então, a tecnologia facilita muito a vida do ser humano. E ela tem uma capacidade enorme de produzir riqueza. Também é um fator gerador de riqueza. Ajuda a combater o desemprego através da tecnologia. Então a gente acha que é mal aproveitado, mal integrado realmente as universidades com o poder público e o poder privado. E isso é importante principalmente para um segundo motor econômico, que é a produção de frutas. A gente tem que caçar uma maneira de estocar, de produzir polpas, porque a gente tem uma grande produção numa época, baixando o preço, tornando inviável para o produtor aquela produção. Porque todo mundo colhe aquela manga e a manga baixa de preço. E é um Deus não dá cura para quem planta manga. Nós temos que trabalhar com essas universidades,
também no ramo da produção, porque a gente tem sempre que pensar em o que nós fazemos aqui para viver, para a tecnologia ajudar a gente a viver melhor. E uma das coisas mais importantes para a gente aqui é a produção de frutas na área irrigada. Mas também podemos, claro, com a iniciativa privada, nos tornarmos um polo de produção de tecnologia, de software, de qualquer coisa. O importante é a gente estar junto com quem entende. Não querermos saber de tudo. Ser auxiliado com quem entende. Lógico que se uma empresa chegar aqui e tomar precisando de isenção fiscal para instalar uma empresa de tecnologia em sua cidade, a gente vai entender que aquilo gerará riqueza, emprego, e vamos de prontidão aceitar a parceria com o privado. Agora, sem deixar de lado a responsabilidade social. Não adianta a gente dar aqui um monte de isenção para a empresa que vai gerar algumas vagas de emprego de um salário mínimo, e um salário mínimo que não sobe mais acima da inflação desde 2015, com as coisas no supermercado subindo como estão, não está dando qualidade de vida ao cidadão ganhando um salário mínimo para sustentar 3, 4 pessoas. Dessa forma, a pessoa está quase que escravizada. Passa o dia trabalhando para ganhar um salário mínimo e à noite batendo a cabeça para pagar tanta dívida com aquilo. Então a gente quer que as empresas venham para cá com responsabilidade social. Se nós dermos isenção, dermos um terreno, que ela entenda que é o povo que está dando e retribua ao povo com trabalhos, com a remuneração adequada, com o trato com os funcionários adequado e também com a contrapartida para aqueles que não estão trabalhando. A gente vê um agrovário, por exemplo, aqui, que suja toda a cidade de fuligem. Joga fuligem em toda a cidade. Todo dia tem várias pessoas com a vassoura varrendo as casas. E se perguntando, meu Deus, por que essa empresa me bota tanto para trabalhar se ela não me dá nem 1 quilo de açúcar? Se ela não baixa o preço do álcool? Então eu acho que é um exemplo de empresa que gera algumas vagas de emprego, de subemprego, suja a cidade toda e particularmente não me convence de que está ajudando a nossa região. A não ser que a gente cobre. E aí onde está? A prefeitura tem que cobrar para aceitar que essas empresas venham. Mas assim, não é espantar. Não é espantar sem dar isenção, não é espantar sem ter uma infraestrutura. A gente precisa implantar uma infraestrutura em Petrolina que já não é das piores. Mas nós somos um lugar central, temos um mercado consumidor enorme e podemos aceitar a sugestão de melhorar nossa infraestrutura de aeroportos, de hidrovias que a gente tem e não usa, né, de ferrovias que já foi gasto bastante, principalmente numa época de um presidente aí que começou uma ferrovia e nunca terminou. Então a gente tem que entender que o produto não é só para cá, tem que levar para longe. Precisamos de boas estradas, ferrovias, hidrovias, precisamos de bons aeroportos, precisamos dos polos tecnológicos formando profissionais para poder produzir junto com essas empresas privadas. Então tudo está interligado. O importante é que o gestor saiba que tem que ser honesto, tem que entender que é o empregado do povo e não o dono do poder, e tem que realmente usar a inteligência para que os recursos que temos gere qualidade de vida para a nossa população. Não adianta sermos a cidade mais rica do Brasil se tivermos grande parcela dela passando fome, morando em bairros que não são saneados, não são calçados, não tem uma assistência médica de qualidade, não tem uma educação de qualidade, não tem acesso à cultura e principalmente não é ouvida. Não tem uma gestão democrática, não tem uma descentralização do poder, não escuta o cidadão o que é melhor para ele. Se é fazer e desmanchar avenidas, ou se é sanear e calçar ruas e bairros que não foram saneados nem calçados ainda. Candidato, a gente vai falar um pouquinho também sobre a pauta moral, é uma pauta de grande interesse de parte do nosso público. E a pergunta é, qual é o seu posicionamento pessoal e como um possível prefeito com relação ao ensino sobre gênero e diversidade sexual, especialmente na educação infantil e no ensino fundamental? Primeiro eu quero deixar claro que um prefeito é um empregado do povo. E ele não pode deixar suas crenças atrapalhar o que é melhor para o povo. Doutor Marcos, como pessoa, é importante que saibamos quem é, até porque vamos dar um emprego a ele. Mas o mais importante é você entender que será empregado de muitas pessoas com cabeças diferentes. A pauta moral, obviamente, tem que ser discutida. Eu aceito discutir essa pauta, porque envolve educação, envolve saúde. A questão sexual é muito séria, porque envolve cultura, porque envolve educação, porque envolve saúde e envolve principalmente satisfação, felicidade. Que no final das contas é o que nós queremos, é viver o máximo possível com felicidade, da maior intensidade possível. Então é importante que nossos jovens saibam quem somos, quem é o ser humano. É importante que ele saiba nossa anatomia, mas é importante que nós respeitemos seus pais, sua comunidade, sua cultura, seu convívio familiar.
O Estado não pode, de maneira nenhuma, sobrepor aos interesses da família. Se a família é o principal responsável pela felicidade de nossas crianças, não tem como a escola, o Estado, se contrapor à sua cultura, ao que ele pensa. Agora, óbvio que isso vai ser várias pessoas pensando, e não é fácil democracia por isso. Cada um tem uma maneira de interpretar. Mas nós precisamos ensinar nossas crianças a ter saúde. Aí envolve a questão de aborto, aí envolve principalmente a questão do cuidar de nossas crianças do sexo feminino, do sexo masculino, porque é o seguinte, a gente tem que oferecer tudo para que as pessoas façam da maneira correta. Não adianta chegar aqui e sou contra o aborto, mas se a filha fica grávida, dá uma pisa nela e bota para fora de casa. Não adianta chegar aqui e dizer sou contra o aborto, mas se a namorada fica grávida, ele diz logo que não é dele o filho. Se eu sou contra o aborto, mas se a menina ficar grávida, a vizinha fica mangando da mãe porque a filha ficou grávida. Então a gravidez é um presente de Deus, é um presente da sociedade, assim como o voto não é da gente, a gravidez também não é da gente. A gravidez é da espécie humana, é de toda a sociedade. A gente tem que dar condição para prevenir, porque sempre foi melhor do que remediar. Todas as nossas crianças têm que ter educação para saber como se prevenir de gravidez desejada. Nós temos que dar tudo para que ela não aconteça isso com ela. Caso aconteça, a gente tem que abraçar e mostrar para ela que ela não está só. Acredito que uma menina que ficou grávida de forma indesejada, se tiver apoio do namorado, apoio do pai, apoio da igreja, apoio da comunidade e apoio do poder público, que devia ter até um SOS, um número para ela ligar, e dizer, é da prefeitura, olha, eu sou uma jovem tal, moro em tal bairro, e hoje estou grávida, e queria saber, porque eu estou pensando em abortar, porque eu não estou tendo assistência de ninguém. De prontidão, o poder público disse, não, nós vamos lhe dar condição de saúde, educação para o seu filho, e principalmente um trabalho. Você é uma prioridade para todas as políticas sociais de nossa prefeitura. Você vai ver que essa criança vai lhe dar muita alegria. Dessa forma, acredito que vai diminuir muito o índice de aborto, principalmente os abortos de forma ilegal. Todos sabemos que quando a menina tem dinheiro, os pais levam para as melhores clínicas para ela abortar. Agora, quando a menina não tem dinheiro, ela vai abortar nas piores condições possíveis, correndo risco de vida e praticando um crime horrível, que é o aborto. Então a gente tem essa consciência, apesar de sermos um partido estigmatizado como um partido abortivo, a favor da droga, a favor de tudo. Tudo isso é dito para que você não nos enxergue, para que você não nos conheça. Porque o trabalhador passa 4 anos sofrendo, precisando de tudo. E as pessoas adoram isso, porque na época da eleição, lhe faz um favor na véspera da eleição pelo seu voto. E aí é um tipo de negócio onde o trabalhador perde, porque ele passa 4 anos sem assistência, pelaquela mixaria que o mal político lhe ofereceu na véspera da eleição. É o caso de vereadores de Petrolina que ganham a eleição fazendo favores que é direito. Uma cirurgia, por exemplo. Tem vários vereadores aqui especialistas nisso. Eles trabalham só fazendo exames, fazendo cirurgia para pacientes, exigindo o voto da família para aquilo ser feito. Isso é um direito. Saúde é um dever do Estado e um direito de todos nós brasileiros. Precisamos colocar prazo no SUS, porque também não adianta sair com a receita de solicitação de exames. Sabemos que é um direito, mas esse direito vai ser dado quando? Daqui 1 ano? Daqui 6 meses? O senhor precisa de uma cirurgia de vesícula, porque o senhor é diabético e está com uma pedra na vesícula, pode lhe infectar. Pronto, mas enquanto vou fazer quando? Não sei. E muitas vezes a pessoa, já com aquele salário minguado, tem que pagar uma cirurgia, quando na verdade isso é um direito e uma obrigação do Estado. Então a gente tem muita coisa para discutir. Eu só quero a oportunidade de vocês me conhecer. Na internet, eu tenho minhas redes sociais, que é bastante belicosa e assusta, porque muitas vezes eu digo verdade de maneira muito pouco polida. E eu peço perdão. Mas a gente aprende. Ainda sou novo, só tenho 44 anos. Tenho certeza que amanhã serei um político melhor. Então, candidato, de uma forma muito objetiva, para que quem assiste possa entender, com relação ao ensino de diversidade sexual, o senhor entende que cabe à escola na educação infantil, no ensino fundamental, ou cabe exclusivamente à família daquela criança? A família tem que ter uma participação popular. Nosso plano de governo é descentralizado, mas também com forte participação popular. Ele é descentralizado com forte participação popular. A gente quer ouvir em tudo. Sabemos que vai ter o conselho da escola, todos os órgãos municipais vão ter conselhos de membros da sociedade civil, de funcionários e da prefeitura. Esses conselhos vão estar na proporção correta para que todos sejam ouvidos. Os pais vão ouvir, a escola vai ouvir os pais também sobre a educação dos seus filhos. A gente sabe que é uma coisa vertical, vem do governo federal. E aqui nós não vamos contrapor uma decisão federal. O que nós podemos é tentar apoiar deputados mais comprometidos com a humanidade, com o humano, e não com o bolso dele.
Então, o prefeito e os vereadores podem ajudar a fazer deputados que vão fazer leis lá em cima que a gente tem que cumprir aqui embaixo. Mas a gente não vai contra as leis do nosso país. E aí a educação tem toda aquela verticalização do que deve se praticar na escola. Agora tem as disciplinas extracurriculares. E é aí onde a comunidade pode interferir. Na educação sexual, se necessário, nos primeiros anos de estudo, ou se na maturidade, ou se, de acordo com as orientações da ciência, o momento ideal para tocar no assunto. Isso foi só um complemento para aquela primeira pergunta que fizemos, mas a gente vai para uma outra pauta, que é a pauta de turismo. Okay. Tem sido falado que, especialmente nesse período de pandemia de Covid e também no pós-pandemia, também por causa da alta do dólar, muito provavelmente o turismo doméstico vai crescer nos próximos meses e nos próximos anos. Qual é a sua proposta para alavancar o turismo em Petrolina? E dentro dessa pergunta também, existe alguma estratégia objetiva do senhor para melhorar a nossa malha aérea atual? Bom, são perguntas bem difíceis de responder, porque primeiro a malha aérea a gente tem que aumentar. Quanto mais oferta, mais baratas as passagens. Disseram para a gente que iam cobrar as malas porque a passagem ia baixar. E não baixou. Reduziu foi a quantidade de empresas hoje e a passagem para Recife está custando R$1.000, R$2.000. Eu mesmo queria ir esse dia e não fui, porque estava tão cara. E disseram que ia baixar as passagens para isso. O que mostra que a privatização é uma conversa que nem sempre é comprovada, porque o preço da energia elétrica, por exemplo, após a privatização da distribuição, não produzido nem só a distribuição, não privatizado nem a produção e a transmissão, foi só a distribuição. Muitas vezes a gente está no calor com o ar-condicionado sem poder ligar porque não pode pagar a conta. Então, só para explicar. Lógico que o turismo tem que ser visto de maneira bem atenciosa, porque nós somos uma região muito bonita, né? Eu conheço o Arizona, conheço ali Las Vegas, que eu acho que o senhor deve conhecer, lugar feio, viu? Mas com turismo bem efervescente, gerando muito emprego, porque o turismo gera muito emprego, e o turismo cultural, o turismo religioso, os eventos evangélicos, o que a gente vê aqui é porque não escuta a população. Aqui se paga R$4.000 por um show de safadão, e quem paga é toda a comunidade, inclusive a comunidade evangélica. Eu fui perguntado se os evangélicos querem gastar R$400.000 com um show, que para mim não acho tão para valer R$400.000. Então a gente não compreende como é que não escuta a população. A gente vê poucos eventos evangélicos. A gente nunca pergunta aos evangélicos onde é que eles querem que invista o dinheiro dos evangélicos, que é uma grande parcela da população de Petrolina. E o pessoal vai ser prefeito, se assim Deus quiser, os santos quiserem, ou todas as religiões quiserem, de todos. Então vamos ter essa responsabilidade de ouvir a comunidade evangélica sobre onde quer que invista seus recursos, principalmente da cultura. No turismo, o turista, principalmente interno, tem que ter o que ver. O turista só vai para um lugar que está sendo bem falado. E também tem que compreender que o turismo tem que ser o ano todo, porque senão os hotéis lotam no período do São João e fica vazio no resto do ano. E aí não viabiliza bons hotéis, não gera emprego para nossos jovens, que é uma classe que está sofrendo muito. O desemprego é quase 50% da população hoje. E entre jovens, chega a 90%. Exige uma experiência de jovens que nunca trabalharam. As linhas para primeiro emprego, que isenta dessa experiência, não é suficiente para todos. Então o jovem é quem mais sofre. Precisamos de evento bem distribuído, evento diversificado, que tem que ir de artes à cultura, de todo tipo de eventos. E a gente tem que ter o que ver, além da oficina do Quincas, além do rodeadouro, além do passeio de vaporzinho. A gente precisa criar mais museu. Nós temos a ideia de criar o segundo museu do mundo de irrigação, para contar a história dessa cidade, que em 1870 era uma passagem para outra cidade e se transformou numa grande cidade e que hoje exporta fruta para fora do país. E a gente não tem um museu para contar essa história. Nós vamos contar a história através do Museu da Irrigação. Nós somos uma cidade, um lugar rico. O Nordeste brasileiro é lindo e tem uma história bonita que nunca foi contada. A gente quer fazer como os europeus fazem, quando faz aquelas cidades temáticas, mostrando ao mundo como vivia a população da europeia na Idade Média, por exemplo. São cidades temáticas, onde você vê como é que eles conviviam, do que é que eles comiam, como eles se divertiam, como cuidavam de sua saúde, de uma forma temática, numa cidade medieval na atualidade. Faremos o mesmo, queremos criar um museu contando a história do Nordeste. Esse museu seria também de forma parecida com essas cidades temáticas. Seria um museu a céu aberto, onde teria engenhos de cana, onde teria casas de farinha, uma mulher, uma companheira pisando no pilão fubá, uma loja de souvenir mostrando o que a gente comia.
né? Que a gente sabe que fubá é bom, mas poucas pessoas comeu. Um alfinim realmente tirado da hora. Então a gente quer investir para que o turista se atraia para Petrolina. E tem que ter infraestrutura. A malha aérea tem que ter isenção para colocar mais aviões para outros lugares, inclusive, né? É um lugar muito restrito e baixar essas passagens. Isso tem que ser uma luta de todos nós brasileiros. Nos acostumando a dar de passagem aérea e aí não vamos voltar para o ONDO, nem muito menos para o JEG. A gente quer progresso, a gente quer melhoria para a população e vamos conseguir com a união dos evangélicos, com a união de todas as religiões, seja africana, seja não religiosa, seja agnóstico, seja ateu. A gente precisa se unir, a gente precisa investir no homem, no humano, no progresso, na felicidade e na saúde, para que vivemos mais e com mais felicidade. Candidato, a gente vai falar um pouquinho também de negócios, né? O Banco Mundial lançou um relatório em 2020 afirmando que o Brasil ficava na posição 124 de um ranking de 190 países no quesito facilidade de fazer negócios. Como o senhor pretende melhorar esse ranking no caso de Petrolina, no caso da nossa cidade, para o pequeno, para o médio e para o grande empreendedor? Eu acredito que não é nada fácil, porque as leis desse país ainda burocratizam muito a instalação de novas empresas. Isso é uma coisa que é muito debatida. Criaram o simples, criaram algumas tentativas de melhorar, mas ainda não é, como o ranking mostra, um país fácil de se investir. Então isso vai depender de um congresso, vai depender de vereadores comprometidos com o povo, quando for fazer seus deputados, seus senadores e nas instâncias superiores do poder. Porque aqui muitos vereadores vendem o apoio a deputados, seja qual for ele, desde que dê o dinheiro. Então ele vende por 3 parcelas de 50, 3 parcelas de 100, deputado qualquer, independente de estar interessado em ajudar o povo de Petrolina ou não. Então a gente tem que fazer essa luta também lá em Brasília. Mas aqui o que a gente pode atrair é desburocratizando, é dando apoio, dando infraestrutura, dando uma condição de logística boa. Para o grande, o que a gente pode oferecer são isenções. Essa guerra entre as cidades para atrair empresa pode até ser ruim para o país, mas para Petrolina a gente vai ter que usar, que é uma das armas que a gente tem. Dar isenção e infraestrutura para se instalar aqui e criar oficinas, ou criar ambientes onde o empresário pode chegar, um grupo de empresários pode chegar aqui e ser bem recebido e mostrar para eles que aqui eles serão bem atendidos, aqui eles terão lucros nas suas empresas, desde que tenha consciência que precisa nos ajudar através de responsabilidade social, de contrapartida para a nossa população. Então os grandes é importantíssimo para a Petrolina, principalmente porque hoje nós já exportamos. Hoje nós já exportamos, nós já temos comércio exterior, temos o aeroporto internacional. Então a gente tem como atrair investimentos, principalmente de países que estão despontando aí com muita tecnologia, principalmente no Oriente, né? Os tigres asiáticos, a China, que a gente não pode ver com preconceito com ninguém. O preconceito é a pior coisa do mundo, gente. A gente não pode ter preconceito nem com os americanos, nem com os chineses, desde que venham e respeitem nossa população e queiram, junto com nós, crescer. Então a gente tem que estar aí em contato com esses países através da sua representação no Brasil, convidando para conhecer a nossa região. Nós vamos ter basicamente uma secretaria especializada só em captar empresas para a Petrolina. Vamos ter um grupo de pessoas especializado para ir onde essas empresas estão, principalmente aquelas que querem investir no Brasil, para que venha para a Petrolina. Então para isso a gente vai ter que ter pessoas especializada, pessoas que entendem, que são bem relacionadas, para procurar essas representações desses países, tentando trazer para nós, inclusive os nossos daqui de dentro do Brasil mesmo. Para o pequeno, a gente sabe que é muito mais necessário investir, porque é melhor investir em muitos do que em pouco. O que acontece aqui é muitas vezes dar o dinheiro, dar 4 milhões na empresa de ônibus, sem dar R$1 a um mototaxista, sem dar R$1 a Uber, sem dar R$1 a quem trabalha com as vans. Então isso não está certo, 4 milhões para uma empresa só, ninguém sabe nem quem é o dono. E ao invés disso, podemos ajudar vários mototaxistas, vários Ubers, vários motoristas de van. Então a gente vai sempre priorizar o máximo de petrolinenses possíveis nas nossas decisões. Então o pequeno investimento, o investidor nas pequenas empresas é mais importante do que nas grandes empresas para a questão humana, que vai ser o governo do pessoal. Vai ser a questão, vai focar no humano, na pessoa. E dessa forma a gente vai assistir com crédito, com assistência técnica, com apoio, para que nós tenhamos pessoas capacitadas de botar suas empresas. Porque às vezes o cara é inteligente que só, mas falta alguém para dizer, para dar um estralo na cabeça dele. Rapaz, vamos botar isso? Vamos fazer assim? Aí você vai ter um apoio da prefeitura, para que você bote seu comércio, para que você bote sua pequena indústria, para que você bote sua empresa relacionada às artes. E aqui eu quero deixar
a lembrança de que a lei Aldir Blanc está aí. É uma lei para amparar todos os artistas dessa cidade que estão perdendo com a pandemia. As pessoas podem receber de forma individual ou como espaço cultural, inclusive as religiões. Pequenas igrejas são cultura também. E elas podem se inscrever como espaço cultural e receber 3 parcelas de R$3.000. Então, uma vendedora de acarajé, uma produtora de instrumento musical, uma pessoa que faz capoeira e tem alunos de capoeira. Então, uma pessoa que tem uma oficina de fazer instrumentos para vaqueiros, por exemplo, você é um artista. Se você faz uma comida típica, você é um artista, é um espaço cultural e essa lei lhe ampara. Falta ser divulgada. Acredito que não estão querendo divulgar. Uma lei que é para ajudar os mais fracos, soltar aqueles artistas mais antenados que nem precisa tanto, quanto muitos que estão aí nesses interiores, artistas que não estão recebendo essa lei por não saber que ela existe. A gente quer agradecer mais uma vez a você que é um parceiro do Maximize, por causa de parceiros como você, que nós podemos fazer entrevistas como essa, e a gente quer dar alguns segundos de intervalo para você que nos assiste, que não é um parceiro e que quer conhecer como pode se associar a essa plataforma. Daqui a alguns segundos a gente está de volta. O Maximize chegou no Instagram, mas se você ainda não conhece a nossa plataforma, fique atento. Digite Plataforma Maximize no seu site de buscas ou acesse pastoredilson.com. Além de todo o conteúdo gratuito disponível no site, a plataforma Maximize te dará acesso a materiais exclusivos criados para proporcionar crescimento em todas as áreas da sua vida. Através da área do associado, você aprenderá sobre desenvolvimento pessoal, liderança e ministério. Os conteúdos são constantemente atualizados e podem ser visualizados pelo seu celular, computador, notebook ou tablet. São vídeos, áudios e artigos disponíveis a qualquer momento em português, inglês e espanhol. Perfeito. A partir de qualquer valor, você pode se tornar um associado Maximize e desfrutar do conteúdo, além de contribuir para o crescimento da nossa causa. Chegou a hora de transformar a sua liderança através da plataforma Maximize. Estamos de volta com a nossa entrevista ao Dr. Marcos, ortopedista, candidato a prefeito de Petrolina, o Marcos Veridigiano, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre Covid-19. Alguns especialistas afirmam que a vacina para o Covid em fase final, a famosa terceira fase, pode demorar até março para ficar pronta, e alguns mais pessimistas estimam que a distribuição dela por todo o Brasil pode demorar até o final de 2021 para acontecer. Em relação a janeiro de 2021, se o senhor for eleito prefeito, muito provavelmente ainda sem uma vacina em Petrolina, muda alguma coisa no combate à Covid na cidade? E uma outra pergunta dentro disso é: qual seria a sua estratégia municipal para uma recuperação econômica pós-pandemia? Pastor, a gente sabe que estamos fazendo um teste arriscado, que é a eleição. Aglomerando muito, as pessoas não têm consciência, atrás do poder, atrás de ganhar a qualquer custo, não respeitam as leis. Não é meu caso. Eu estou fazendo uma campanha muito responsável. Eu estou fazendo o mínimo de aglomeração possível. Mas eu temo de que aconteça aí um pique lá para o mês de novembro, para o mês de dezembro, por causa da irresponsabilidade dos políticos. E aqui eu peço a você, eleitor, que não aceite. Não aceite que uma multidão chegue na sua porta batendo para conversar com você, ele cuspindo. Porque é uma doença ímpar, muitas coisas a gente não sabe ainda. Eu tenho minhas crenças, acredito que ela é um pouco sazonal, parece que está perdendo a força naturalmente, e Deus ajuda que sim. Então, assim, eu acho que é muito delicada a situação do Brasil, e não só de Petrolina. Porque isso é ímpar, a gente nunca viu uma desaceleração desse tamanho. E como o senhor já conversou comigo de forma muito inteligente, explicou que é um atraso para toda a humanidade, né? Um ano que a gente vai evoluir, mas não na mesma proporção que vimos evoluindo. E isso assusta um pouco
A gente não sabe Petrolina de janeiro como é que vai estar, muito menos eu que ainda não fui prefeito de uma cidade como Petrolina, nem de cidade nenhuma. Então eu vou procurar ajuda de quem entende. Agora eu vou respeitar o que a gente já sabe sobre esse vírus. A gente já sabe o distanciamento, a gente já sabe o uso da proteção, né, da máscara, a higienização da mão. Então as armas que a gente sabe que é eficiente, nós vamos usá-la de maneira mais eficiente possível. Agora sem deixar de lado a economia. A gente sabe que o mesmo que pediu para as pessoas fecharem os comércios está fazendo aglomeração para ganhar a eleição. Então isso não é justo que um gestor faça isso com a gente. Agora, lógico, que a gente tem que se cuidar mais do que se preocupar com a economia. Primeiro está a vida, caixão não tem gaveta. Então assusta, mas nós vamos recuperar. E o que eu acho que para recuperar essa cidade, a gente tem que usar o que temos. O que é que nós temos? Uma prefeitura rica, riquíssima. Uma prefeitura que tem 1 bilhão anual. Apesar de nós termos 1 bilhão anual, infelizmente, pegaram agora um empréstimo de quase 100 milhões para fazer desmanchar a avenida, para jogar pista em rua que já estava pronta, para desmanchar semáforo que estava funcionando para fazer rotatória, sem ser prioridade para a população. Seria muito bom. Seria muito bom fazer isso se nós tivéssemos dinheiro sobrando, porque tudo que é moderno é bom. Mas nós temos ainda atrasos absurdos nos bairros onde mora o trabalhador. Nós não temos realmente uma atenção da prefeitura, da periferia para o centro. Primeiro sanear, calçar a periferia. Nós temos bairros como Jardim Petrópolis e muitos outros, que quase não tem rua calçada, a lama correndo na céu aberta. A gente sabe da gravidade para as doenças, né, que vai desde salmonelose, hepatite, seja qual for. A gente sabe que saneamento é saúde. Precisamos administrar da periferia para o centro. E esse vai ser o foco para voltar a gerar emprego em Petrolina. Vai ser infraestrutura da periferia para o centro. Não vamos permitir fazer desmanchar orlas, reformar as ruas do centro, enquanto o trabalhador mora na lama e tem um bairro que nunca recebeu esgotamento, captação dos seus resíduos líquidos. Então vamos priorizar a ecologia, principalmente nas nossas obras. Entendemos que é uma cidade quente, precisa de mais arborização, de preferência árvores nativas frutíferas para ajudar também na nutrição da nossa população, que nesse momento preocupa a crise de abastecimento. Haja visto os preços dos alimentos, da cesta básica, principalmente, que é o que nossa população consome. Então a gente vai precisar aquecer essa economia, recuperar essa economia com obras. Com esse 1 bilhão que a gente não sabe onde está. Sabe que 25 milhões foi gastado com propaganda. E o povo não come propaganda e as pessoas que estão no poder têm que entender isso. Nós precisamos usar 1 bilhão para gerar emprego e fazer infraestrutura nos bairros onde mora o trabalhador. Não adianta um Josefa Coelho todo bonito, não adianta botar uma clínica de fisioterapia, aparelhos de cultura lá no Josefa Coelho, se quem está lá no Vivenda não tem o dinheiro de pagar passagem para ir para o Josefa Coelho. E a grande maioria dos trabalhadores não está com dinheiro nem de pegar o ônibus, que são 82, 84, numa cidade que precisava de 200 ônibus, tem 84, só 5% é com ar-condicionado numa cidade tão quente como a nossa, e ainda pegaram 4 milhões para socorrer o dono da empresa que ninguém sabe quem é. O Mister M ninguém sabe de onde veio. Nós precisamos de um transporte público barato ou gratuito. Para isso vamos criar o Fundo de Transporte Público. Um fundo onde vai o dinheiro da Zona Azul, o dinheiro das multas, multas com responsabilidade, porque multa de R$1.000 para uma pessoa rica não é nada. Agora, para um trabalhador, é o dinheiro dele do mês todinho. E nossas forças de segurança têm que ter essa sensibilidade. Que não pode estar aí largando multa em quem é pobre, porque senão leva o leite e o mucilão da criança do condutor. Ele precisa ser educado, não massacrado com esse tipo de tratamento, onde a força de segurança não é situada socialmente, não sabe com quem está lidando. Candidato, a gente ainda dentro do tema saúde, queria ouvir um pouco, os nossos ouvintes, aqueles que assistem também, quais são as suas propostas no que diz respeito à saúde, na atenção de baixa, de média e de alta complexidade para a Petrolina. A saúde vai ser uma prioridade, como tem que ser, né? Porque a vida é o bem maior. Então a gente precisa, lógico, todo mundo sabe daquelas clichês, né? Prevenir é melhor do que remediar. Todo mundo sabe, mas ninguém faz. Então saúde preventiva, ela é uma coisa muito ampla, ela é intersetorial. Todas as secretarias têm que estar pensando na saúde. A infraestrutura principalmente, a segurança também, a questão cultural, a questão do esporte. A gente sabe que se o jovem gosta de jogar bola no campo de várzea, ele não vai ficar na esquina fumando baseado, porque não tem graça para ele prefere estar jogando bola. Então a gente tem que oferecer aos nossos jovens a oportunidade de coisas mais interessantes, mais construtivas e mais saudáveis para ele. E é isso que a gente vai fazer, prevenir. Nós vamos apoiar o SUS no que podemos. Nós vamos fortalecer o SUS no que podemos. O SUS é nosso.
O SUS é um plano de saúde, talvez dos maiores do mundo, acho que é o dos maiores do mundo, onde o Estado é obrigado a fornecer saúde e é um direito de todos nós. Para isso pagamos altos impostos. Então a gente vai fortalecer o SUS. A gente quer realmente que o cidadão de Petrolina tenha saúde preventiva de qualidade. Então, para isso, nós vamos criar também o agente comunitário social, tem o agente comunitário de saúde, que é do governo federal. Nós vamos criar o agente comunitário social, que é um programa municipal da gestão do PSOL. Para nós também fazer uma base de dados para saber onde está cada vulnerável dessa cidade. Percebemos um aumento da quantidade de crianças de rua na cidade. Percebemos a quantidade de gente morando na rua em Petrolina, uma cidade que se diz riquíssima. Pode ser a cidade mais rica do mundo. Se tiver uma criança passando fome, ela é pobre. Ela é paupérrima. E nós não vamos aceitar isso. Com a agente comunitário social, nós vamos ter uma base de dados. Vamos saber onde está cada vulnerável. Cada criança que a mãe está pegando o dinheiro do auxílio e tomando de cachaça, deixando a criança com fome. Cada idoso que está desprezado. Temos Graça, que veio para a gente pensou que era para pedir alguma coisa, que o político nessa época fica assustado porque as pessoas não têm consciência política. E Graça disse, não, doutor Marco, eu queria defender uma bandeira. Qual Graça? Eu sou agente, ela é uma técnica de enfermagem, trabalhou comigo no Dom Malan. Doutor Marco, olha, eu cuidei de meus pais com muito carinho. Já morreram, mas eu cuidei até o final da vida. Fui a única das 12 filhos que cuidei. Mas eu percebi que minhas colegas jogavam nos asilos, seus idosos. Eu vi muito isso na época dos manicômios. Tratavam os doentes mentais dentro de manicômio, no maior sofrimento do mundo. E a lei obrigou, hoje em dia, as famílias a tomarem conta dos seus doentes na esfera mental. Também obriga os pais a cuidar dos filhos. Mas nenhuma lei obriga os filhos a cuidar do pai. A gente entende que asilo é uma forma das pessoas covardemente abandonar seus idosos, ao invés de cuidá-los. Paga para o asilo tomar de conta que quase não vai ir lá. Então a gente precisa do agente comunitário social para criar essa base de dados e saber onde está cada vulnerável, seja idoso, seja criança, seja aquele cara que está nas drogas. E aí onde entra as religiões. Aí onde entra o apoio das religiões, em conjunto com a prefeitura, um apoio psicológico de nossa população, que está aí toxicomaníaca, que está doente de alguma forma. Né? Que a gente sabe da importância das igrejas evangélicas, principalmente na recuperação de pessoas que estão aí na droga, que estão aí o marido brigando com a mulher, aquele descontrole, porque é muito triste a gente imaginar que tem jovens que nascem na lama, morrem na lama, vendo o pai beber cachaça, a mãe se prostituindo, a irmã se prostituindo, sem um emprego, sem ter acesso a nenhum bem de consumo, de conforto, e depois quer que essa criança seja uma doçura. A criança com o revólver na mão, revoltada por querer e não ter, é um perigo para todos nós. A classe média tem que entender que só vamos ter uma qualidade de vida quando a gente investir em justiça social, menos desigualdade. Não adianta você estar no melhor restaurante, comendo a melhor comida, se lá fora tem uma criança estendendo a mão. Aquilo vai lhe embrulhar o estômago e você não vai comer com o mesmo prazer que teria se aquela cena não acontecesse. Eu estou pensando nisso, o pessoal vai investir fortemente no social. Na saúde curativa, depois que adoecer, agora é curar. Depois que adoecer é curar. Fazer de tudo para evitar, inclusive ampliando o calendário vacinal. Os filhos de rico têm vacina que toma lá no shopping. Tem vacina da variz catapora para adulto, por exemplo, a gente tem que comprar porque não tem no calendário da gente. E ainda é uma coisa recente. Então vamos ampliar o calendário vacinal. Vamos trabalhar intersetorialmente. Todas as secretarias trabalham pensando em gerar tanto saúde como segurança, que também é intersetorial. Iluminando as ruas, os terrenos baldios. Se for preciso, muda o trânsito para aquela região que está abandonada, não ficar mais abandonada. Então a gente vai pensar de forma intersetorial, porque tudo é integral. Tudo a gente sabe que é multidisciplinar, é intersetorial, tudo tem que estar voltado para gerar qualidade de vida para a nossa população. Na curativa, a novidade do pessoal é trabalhar com prazo. Os hospitais vão trabalhar com prazo. Teremos 5 dias para oferecer os exames, pelo menos até média complexidade, e 10 dias para oferecer as cirurgias, pelo menos até média complexidade, porque alta complexidade a gente tem o apoio do governo federal e do governo do estado, com o hospital de trauma e as UPAs, que não é gasto para a prefeitura. A prefeitura já economiza, agora também tem que levar o sistema de saúde para a periferia onde mora o trabalhador. De forma 24 horas, porque a doença não espera a hora. Você adoece no domingo de manhã, não tem um dinheiro para pegar o carro e levar lá para longe. 25, por exemplo, Maria Tereza está a quase 40 quilômetros. Uma pessoa doente no sábado à noite lá é um sacrifício. Candidato, vamos falar um pouquinho também sobre gestão. Do ponto de vista da administração pública, o senhor como prefeito mudaria algum órgão ou alguma secretaria municipal? Acrescentaria alguma e por quê? A gente tem um vácuo na assistência às ocupações dessa cidade. A gente tem que criar uma secretaria nessa área, tanto para dar o documento das casas das pessoas que não têm, como também para assistir às ocupações de terra. Nós não consideramos invasores, nós consideramos
Lógico que toda regra tem exceção. Vai ter um assentamento que tem um monte de bandido. Mas vai ter um assentamento do MST que tem um monte de trabalhador que sempre quis ter uma terra e está tendo, mas aí não tem água. A gente tem um apelido aqui que a gente diz área cerqueiro. Como é que tão perto do rio nós temos área cerqueiro? Isso nome é muito feio, cerqueiro. Tão perto do rio, tão barato captar água e jogar para lá. Falta é aumentar o diâmetro de nossas adutoras. Nós temos aqui muito cano enterrado que não corre água. Foi só para comer o dinheiro da verba. Então a gente precisa de adutoras, primeiro para acabar a cerqueiro dessa cidade. E temos interiores, não cerqueiro. E temos que criar uma secretaria que assista esse nicho, que é uma grande maioria, e os mais vulneráveis. Porque o pessoal quer administrar para todos, mas principalmente para os mais vulneráveis. A gente quer também, nessa secretaria, assistir os assentamentos do MST, para que a gente tenha lá água, assistência técnica e estimule as suas vocações no interior. Tem gente que cria bode, mas o bode de uma raça que não produz carne, um bode que come mais do que engorda. Nós temos aqui o maior município do estado de Pernambuco, quase 4.600 metros quadrados. O maior município de Pernambuco é Petrolina e nós temos muito pouca produção na zona rural. E por isso que a gente vai acrescentar essa secretaria, uma secretaria que dê assistência ao MST e ao homem do interior, e não o homem do cerqueiro, que um dia vai ser o sonho acabar com essa palavra. E nós vamos também fundir duas secretarias, que é a de cultura e esporte. Porque uma coisa está a ver com a outra. E por que nós queremos trabalhar com a redução de gasto? Todo mundo fala isso, mas ninguém na prática faz isso. A verdade é essa. Nós queremos enxugar a máquina. Hoje a Câmara dos Vereadores recebe 5% do PIB, que é 1 bilhão. Anualmente ele recebe 5% de 1 bilhão. Ele não mantém uma escola, não mantém um posto de saúde. É cheio de vereador, sem fazer nada, só defendendo o prefeito. Os vereadores aqui têm uma mania de ser amigo do prefeito. O vereador não é para ser amigo do prefeito, não. Ele é um defensor da comunidade. A função dele é apontar necessidade, fazer projeto e fiscalizar o prefeito. A gente sabe que esses vereadores aqui não fiscalizam o prefeito porque, como ele diz, eu sou do lado do prefeito. Oxente, foi o prefeito que lhe elogiou, que lhe elegeu, foi. Foi o prefeito que lhe elegeu, vereador, ou foi o povo? Você tem que ser do lado do povo. Se o prefeito está fazendo alguma coisa errada com o povo, você não pode ficar do lado do prefeito. Não foi para isso que você foi eleito. Então a gente quer enxugar a máquina o máximo possível. Tem que discutir a função da Câmara dos Vereadores. Se é só para poder gastar dinheiro com babão, ou se é realmente para exercer a função de vereadores. E não precisa de 5% do PIB aqui para nós. Não precisa de 5% do PIB. E aí é complicado, porque são leis. Para mudar lei não é fácil. Agora, a prefeitura vai acabar com esse negócio de ter um monte de gente ganhando dinheiro para defender o prefeito. E eu não quero ninguém me defendendo, não gosto de gente me babando. Até porque eu sou um empregado do povo. Que empregado é esse que tem gente babando ele? Então eu não quero gastar dinheiro com o que não for necessário. Esse negócio de carro comissionado de todo jeito, para quê? Se a gente tem criança dormindo na rua. Por isso que eu me candidatei também por isso, pastor. Porque eu estou falando a sinceridade. Lógico que um candidato do PSOL, numa cidade onde a máquina influencia a decisão da eleição, eu não entrei pensando que vou ganhar. Eu estou muito mais interessado em dizer a verdade para vocês. Dizer que não faz sentido uma campanha rica num momento difícil como nós estamos vivendo. Uma campanha cheia de bandeira no meio da rua. Cheia de adesivo do carro. Ô, gente, vamos ser sinceros. Ninguém gasta tanto botando bandeira, botando adesivo em carro, pagando militância, para te ajudar não, homem. É verdade ou não é, pastor? Você não pode realmente dizer sim ou não. Mero entrevistador. Bom, mas é o seguinte, todo mundo sabe que um candidato que está gastando muito na campanha, ele não está bem intencionado. Com licença da palavra, quer saber quem vai ser o pior, quem vai mais? Veja se ele está gastando muito. Ninguém está gastando tanto para poder te fazer o bem. Infelizmente, isso é uma verdade. Se ele não tem responsabilidade nem na campanha, está aglomerando, está gastando um monte de dinheiro na campanha, então como é que ele vai ser nosso bom empregado numa cidade que tem crianças dormindo na rua, cheio de bandeira, de cetim, e a criança com frio no chão? Então isso, até por respeito a isso, nossa campanha não vai ter bandeiras. Basicamente não vai ter. Vamos botar algumas para o povo saber que nós resistimos como opção para o trabalhador. Somos a cara do trabalhador na urna. Somos o número do trabalhador na urna. Vai ter algumas bandeiras. Agora, eu não vou, apesar de eu ser classe média, o senhor sabe que a gente que é médico, ortopedista, sou da turma de 2002, tenho quase 20 anos de formado, tenho algum capital. Mas eu não estou aqui nesse pragmatismo de gastar meu dinheiro e ser prefeito de Petrolina dessa forma, não. Eu estou aqui para educar e dizer a verdade. Se nessa entrevista eu disse alguma mentira, comente com o pastor e mande para mim, que eu vou tentar explicar a você que não é mentira. Porque eu não estou mentindo, a não ser que eu desconheça. Muitas vezes eu desconheço. Não é mentira minha. Então a Prefeitura de Petrolina vai enxugar a máquina no que puder. No programa de governo tem a redução da secretaria e que tem a redução de duas, mas vamos criar essa de assistência aos
os assentados, a OMST e a região do interior de Petrolina. Candidato, a gente tem uma sequência de perguntas que são padrão para todos os candidatos e a gente tem também uma pergunta que é específica para cada candidato. Essa pergunta é fruto de uma pesquisa e da opinião que pessoas trazem para a gente através dos nossos canais, das nossas redes sociais e dos nossos contatos. E a gente tem uma pergunta específica para o senhor. O senhor é candidato pelo PSOL, um partido que, especialmente na pauta moral, apresenta um programa com algumas divergências com uma boa parte dos grupos cristãos ou dos principais grupos cristãos da nação. Eu pergunto ao senhor, como candidato e possível prefeito, o senhor está inteiramente alinhado neste aspecto com o programa do partido? E se tem alguma divergência, teria a liberdade política de expressá-la em uma possível gestão municipal? Pastor Lira, eu sou um progressista, mas infelizmente eu discordo com algumas orientações do Partido Nacional. Eu acho que, por exemplo, a maconha, ela tem que ser estudada como qualquer planta que pode fazer o bem a pessoas que estão sofrendo. Numa doença de convulsão que provoca convulsão de difícil tratamento, a gente já sabe que ela pode ser usada. Então, a maconha medicinal é muito bem-vinda. A maconha como droga, para mim, particularmente, não. Qualquer coisa que aumenta a violência, se eu quero combater a violência, eu não posso ser a favor. Obviamente, eu sou até radical demais, porque eu sou contra o álcool. Eu bebo. Então, eu tenho defeitos muito. Eu não estou aqui como um santinho, não. Mas a sociedade tem que discutir. Quantas pessoas são inutilizadas pelo álcool? Quantos pais de famílias não cumprem sua obrigação como cidadão por estar bêbado? É muito comum. Principalmente na periferia de Petrolina e de outros países também. A quantidade de pessoas em idade para trabalhar que não trabalha pelo álcool é enorme. A quantidade de cirrótico, de câncer de fígado, de pancreatite, de neuropatia alcoólica. Rapaz, a quantidade de gente que sofre por causa do álcool é muito maior do que por causa da maconha. Por quê? Porque a maconha é proibida. Então, de certa forma, a proibição diminui o uso. A maconha, eu entendo um pouco da tetrahidrocannabinol, a gente entende que o efeito da dependência psicológica é maior do que a química. Inclusive o álcool é pior nesse sentido, porque é uma dependência química e psicológica. O aborto, acredito que eu já falei um pouco sobre o aborto. Esses assuntos são delicados e as pessoas fogem como os políticos fogem desses assuntos. Eu não fujo, é um problema de saúde pública, a gente tem que encarar de frente. Vamos discutir se você me convencer que liberar maconha é bom. Agora eu lhe digo que proibir a maconha faz ela ser menos usada do que o álcool. Agora, lógico, nós temos alguns países que estão fazendo favor a gente. Estão liberando lá e vendo o que é que vai dar. Vamos ficar olhando de longe aqui, vamos olhar o que é que vai dar lá. Não precisa a gente passar por esse sacrifício de ser a cobaia. Deixa eles serem lá, vamos olhar. Lógico que se provar que liberando a maconha vai diminuir o uso, se provar vai diminuir a violência, vai quebrar os cartéis, porque o problema do Brasil... Primeiro, a gente tem que entender, tem um outro assunto que é muito delicado, que é a desmilitarização. Né? Você já ouviu falar nesse nome, que assusta muitas pessoas, que o pessoal defende e que as pessoas veem como acabar a polícia militar, acabar com a polícia civil. E que não é verdade. O exército brasileiro tem uma função, defender o país, defender as fronteiras, que não faz com eficiência. Porque quem vai buscar uma 765 lá nos Estados Unidos, lá em Israel, não é o traficante lá do Dom Velar. Ele não tem condição de pegar um avião e buscar uma arma no Paraguai. São pessoas que estão sendo protegidas. Nós vimos aí um escândalo que foi 30 quilos de cocaína em uma aeronave da comitiva do presidente. Nos assusta. Meu Deus, que ousadia. Como é que leva cocaína no carro que está batendo para o presidente? Sim, agora um saco de 30 quilos de cocaína é pesado, viu? O cara botar 30 quilos de cocaína nas costas e entrar dentro do avião e ninguém vê ele entrando, e ninguém interrogar o que é que ele está fazendo com aquele peso todo. Foi pego lá na Espanha. Aqui no Brasil ele entrou tranquilamente no avião. Ele foi pego lá no desembarque, lá na Espanha. Não foi no Brasil. Quem protegeu esse homem? Quem ajudou ele? Ninguém sabe. Então o Exército não está cumprindo sua função. A Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Civil, a PRF, a PR, são polícias que existem para garantir o direito do cidadão. Tá entendendo? É para garantir o direito do cidadão. É para você ter seu direito. E seu direito não ser discriminado pela cor da pele. Nem porque mora na periferia, não. Então a gente tem que treinar nossas forças para que ela não se sinta um soldado, se sinta integrado na sociedade, se sinta um membro da sociedade com grande responsabilidade, que é cuidar das pessoas. Ser amado como precisam ser, respeitado como precisa ser. Então a gente tem que trabalhar a questão humana de nossas polícias, de nossas forças de segurança, para que ela se sinta integrado
E também seja admirado, temido não pela força, mas temido pela sua posição moral. Isso se faz com a educação. Porque a educação é tudo. É quando criança que a gente aprende a não ser machista. É lá que a gente aprende o respeito ao gênero. É lá quando o cérebro está sendo desenvolvido, nos primeiros anos de formação, que você aprende a respeitar as pessoas não pela cor, não pela crença religiosa. Então a gente vai se atentar muito a isso nas disciplinas extracurriculares. Formar um cidadão de forma integral, para ele avançar. Mas avançar mesmo, para que a humanidade tenha cada vez mais uma vida longa e com plenitude, com felicidade. Então, essas questões delicadas, eu quero é que toque mesmo. Eu quero é que toque, porque eu sou um candidato a ser empregado dessa cidade. Então, eu quero que toque e eu vou dizer aqui o que eu penso. Agora, sabendo que eu vou ser prefeito. E meus erros fiquem em casa. Pelo menos no período que eu seja prefeito, que eu não erre, pelo menos com dinheiro público, nem com aqueles que são meus patrões. E isso eu pretendo. Minha ambição principal é educar. É estar tendo a oportunidade de conversar com alguém importante como o senhor. Isso aqui, para mim, não tem preço. Eu já ganhei a eleição. Poder chegar aqui e dizer o que eu penso para o senhor, para mim é uma coisa que me edifica muito como ser humano. Agora, lógico, se nós chegarmos, que vamos chegar, porque somos 70% de trabalhadores, quem está me ouvindo sabe que eu estou dizendo a verdade, quem me conhece desde criança me apoia, os maiores apoiadores desse doutor aqui não moram em Petrolina, moram lá onde eu nasci. Lá, uma hora dessa, tem 30, 40 jovens mandando mensagem para Petrolina. Pessoal, doutor Marcos, orçamento participativo, tentando me ajudar, porque me conhece. E conhece meu defeito, viu? Mas sabe que em minha história, sabe que quando eu falo de política, eu falo de verdade, porque eu já fui político há muito tempo. Eu me orgulho da minha história humilde. E também me orgulho por ter perdido a eleição. Se orgulhar por ter perdido a eleição, porque da forma que a eleição é feita hoje em dia, quando você ganha, há um forte indício de que você se envolveu com a corrupção. Candidato, a gente vai precisar, por causa do tempo, encerrar esta fala, mas eu queria agradecê-lo por essa entrevista, por ceder esse tempo precioso para essa conversa, e o senhor vai ter, nesse momento, seus 5 minutos para considerações finais, seja para falar de algum tema que o senhor julga importante, que não tenha sido perguntado, seja para complementar alguma pergunta que o senhor gostaria de ter tido mais tempo. Fique à vontade para falar nesses 5 minutos para o público que nos assiste aquilo que vier livremente de você. Essa entrevista para mim foi muito agradável. O entrevistador é agradável. A gente é confrontado por uma mídia que pertence a deputados e que a Constituição veta. A Constituição não permite concessão pública de mídia para políticos. E em Petrolina, todas as rádios pertencem a políticos, quase todas. Então a gente, quando vai para lá, vai acuado. É pergunta espinhosa de todo lado. Aqui não. Eu tive tempo para conversar com vocês. Acredito que, eu espero que minhas palavras tenham mostrado um pouco da minha alma. Tá entendendo? Agora, lógico, eu quero que vocês entendam o que é uma eleição. Uma eleição para o trabalhador é algo muito ruim, muito doloroso. Porque eu já vivo muito esse filme. Eu tenho 44 anos, eu já vi eleição municipal muitas vezes. E nunca acaba bem, infelizmente. Sempre acaba ganhando o poder econômico. Em detrimento às ideias, à verdade, à boa intenção. Então é o seguinte, se você sabe que só de 4 em 4 anos aparece na sua casa o pessoal querendo lhe ajudar em alguma coisa, e você, pelas necessidades imediatas, muitas vezes se entrega pelo exame, pela cirurgia, pela antena parabólica, pelo ar-condicionado, pela mixaria, pela promessa de emprego, pela promessa de linha de carro. Bom, você tem que reconhecer que você está errando também. Está fazendo um mau negócio, negociando seu voto só de 4 em 4 anos e passando 4 anos sem assistência, reclamando do prefeito se foi você que elegeu. Então não adianta você mangar. O pessoal aqui em Petrolina tem história de luta pelos mais desfavorecidos. Nós temos pessoas conhecidíssimas do pessoal. Falou, o pessoal de Petrolina lembra logo de sei quem? Sei de quem? Lutou pelo Cacheado, lutou pela água da Vila Marcela, lutou pela passagem de onda, lutou quando os mototaxistas estavam sendo presos, porque no início os mototaxistas aqui no governo de prefeitos anteriores era preso. E o pessoal estava lá em cima do trio lutando por você. Esses candidatos nunca ganharam. Eu acho até assim, eu digo que já perdi 3 eleições. Mas pior é ele, que perdeu 10. Nunca foi eleito. Nunca foi eleito. Vamos mangar dele ou vamos mangar de você? Porque sempre lutou por você, sem ter obrigação nenhuma. Então eu quero que você reflita sobre isso que eu estou dizendo. Eu quero que você reflita como é o modo operante deles. Aquele monte de bandeira na rua com as crianças morrendo de fome na rua. Aquele monte de carro com pé fureito porque bota gasolina. O cara bota um adesivo de um cara qualquer porque vai ganhar os tanques de gasolina dele. Aquilo é certo? Você concorda isso? Você concorda com isso? Aquele monte de militantes que só arrumam um emprego de um salário mínimo de 4 em 4 anos. Um monte de jovens nas cores do partido, na vila, fazendo uma festa, como se aquilo fosse uma coisa boa.
muitas vezes fingindo que é entrevistadora. Eu sou entrevistadora. Pastor, amigo, o que o senhor está reclamando de quê aqui? O atendimento do posto de saúde da Zé Maria é muito ruim. Atende muito ruim. E, fingindo que é uma pesquisa. Aí vai lá para o capataz dela e diz, olha, o povo está reclamando do atendimento do posto Zé Maria. Aí no outro dia está lá o capataz, sou candidato a prefeito e vou resolver o problema do atendimento do posto Zé Maria. É muita eficiência para te fazer o mal. E eu não estou mentindo. Eu queria muito que fosse diferente, mas não é. Então o poder econômico aponta os piores. Quanto mais bonita a campanha, mais mal intencionada. Nós não vamos fazer isso. O senhor não é obrigado a acreditar que eu estou falando a verdade, nem a senhora. Mas eu estou. Minha história de vida mostra que eu estou. Não vou lhe dizer que você é capaz de fazer tudo o que eu penso, mas pelo menos eu sei o que é correto. Eu sei que a universalização do ensino integral está gerando qualidade no ensino, está melhorando no IDEB. Então vamos universalizar o ensino integral. Vamos criar uma mesa de negociação com nossos funcionários, implantar o PCC em todas as categorias e que você possa conversar com a prefeitura porque ela é sua, funcionário. Que você não seja perseguido pelo prefeito para votar no partido dele. Que você tenha liberdade. E para isso todas as máquinas serão entregues às associações. Máquina de fazer estrada carroçal, que vamos cuidar muito bem, diga-se de passagem. Máquina de perfurar poço, vai ficar tudo com as associações. É lá que você vai se inscrever e mostrar que você precisa primeiro do que o outro. E não ser babão do político para pegar a máquina para você e deixar os outros sem nada. Pare de pensar de forma egoísta. Muitas vezes até o calçamento é feito assim. Pula uma rua e faz a outra e você fica, oxente, que critério foi esse? Duas ruas sem calçar, ele pulou uma, fez a outra, pulou outra, fez a outra, pulou duas, fez a terceira. Não é critério. Está calçando a rua dos babão. Está caçando a rua dos cabos eleitoral. Então você não pode ser mesquinho, egoísta, a ponto de querer ter as coisas na frente dos outros. Vamos lutar por uma Petrolina justa? Uma Petrolina para todos? Vamos ganhar junto e não só você? Aí onde está o X da questão? Pensar de forma coletiva. Vamos ganhar todos e não só você. Portanto, se eu for eleito, não venha me babar, porque você vai levar um grande fora. Venha brigar pelo coletivo. Venha mostrar a necessidade de modificações para o coletivo e não para você. E não adianta me abordar na campanha me pedindo dinheiro, me pedindo consulta, me pedindo aquilo. Você vai levar um fora. Um grande fora. Eu não quero ganhar assim. Eu não quero ganhar com parceria com quem não tem consciência política. Com quem não sabe que tem que ganhar todos, não só você. Então, obrigado pelo tempo. Saiba que Petrolina é de todos. E que eu sei a importância dos evangélicos. Pode ter certeza disso. Candidato Marcos Herediano, o doutor Marcos, ortopedista, muito obrigado por conceder essa entrevista para a gente. Obrigado para você também que nos assistiu até o final. Isso mostra que você tem um engajamento político, que você quer saber mais, contribuir com a tua cidade. E a gente pede que você avance com esse engajamento, com os seus comentários, sejam críticas, sejam elogios, sejam complementos ou mesmo a sua opinião sendo expressada livremente. Nosso canal, também a assessoria do candidato vai estar acompanhando isso e eu peço que você possa compartilhar para que outras pessoas possam também discutir ideias. Vejo você no próximo vídeo.